Com vocês um pouco, que é muito gostoso aqui fora. Então não precisa estudar. Eu vejo às vezes algumas pessoas, né? Até na minha família mesmo. Mas você tá ganhando mais porque você tá fazendo isso? Porque a gente é pago pelo que a gente sabe fazer com o conhecimento que a gente tem, certo? Então é óbvio que se você só sabe, você só tem o potencial, mas você não tá gerando nada com aquilo, enquanto você não aplicar. Óbvio. Então, às vezes a gente tem essa discussão de o quanto a gente tá fazendo as crianças perderem tempo, porque... Mas e aí? Você vai colocar ela onde? Você vai colocar ela pra trabalhar? Você não vê nenhuma importância no estudo? E eu comento assim, o estudo, ele tem o objetivo de te ensinar a aprender. Estudo básico, tá? Que eu tô falando aqui. Porque até para você ter um aprendizado, para você conseguir aprender alguma coisa e conseguir aplicar, existe um processo. Quando você tá com a mente ainda imatura, quando você tá com a criança crescendo, etc., existem coisas que só a escola vai mostrar. Ai, mas a minha escola é muito quadrada. Gente, é o que tem. Se você queria muito que todo mundo tivesse condições de colocar naquelas escolas que deixam as crianças escolherem o que elas querem, o que não querem, ter um método assim, um método assado, é lindo. Mas existem coisas que a escola ensina. Ai, mas eu uso Bhaskara pra quê? Cara, você aprende um raciocínio lógico, construção de fórmulas, entende que a composição de certos fatores vai gerar um certo resultado. E se para você não valeu de nada isso, a sua frustração de não conseguir aprender aquilo ali já é um aprendizado, entendeu? Você tem que lidar com o professor, você tem que lidar com a pressão da prova, você tem que lidar com a frustração de uma nota baixa, você tem que lidar com certas coisas. Nessa primeira idade, elas são importantes e fazem parte da escola. O convívio com colegas, toda aquela parte de estruturação de projetos de pesquisa, fazer pesquisa em grupo, que tem gente que acha um saco, tem gente que adora porque deixa pro outro fazer, entendeu? Fazer trabalho em dupla, fazer prova em dupla. Existe uma dinâmica muito importante na academia, que vai para além do que o que você vai ganhar de dinheiro com isso. Existe o crescimento intelectual, o crescimento social, e aí a gente entra numa parte que eu sempre falo assim, existem as pessoas que não gostam mesmo de estudar, e elas não são piores ou melhores que ninguém, assim como quem, nossa, faz doutorado é um crânio, não é. Não estou achando o doutorado mais difícil que a graduação, por exemplo. E eu vou explicar o porquê. Mas eu acredito que existam pessoas que têm uma característica um pouco mais da curiosidade, de fazer perguntas, de testar respostas e etc. E existem pessoas que são mais práticas. Prefiro sair, já entrar no mercado, já testar. Nenhum caminho tá errado. Eu sempre falo, ai, mas eu saí cedo, já fui trabalhar, eu já ganhei, fulano que foi estudar, não sei o que lá, muito bom. A minoria. E você pode perguntar para essa pessoa que não estudou e que está no negócio, se ela vai tirar os filhos dela da escola. Vai! Todo mundo sabe o valor. Então, assim, toda pessoa que ganha o mínimo de dinheiro, que foi o que meus pais fizeram com uma vida simples que eles tiveram, tudo que eles ganharam, eles investiram nos meus estudos, nos estudos do meu irmão, etc. Toda pessoa que minimamente quer ali mudar uma história ou etc., ela vai investir no potencial, que é o estudo. Ah, ele gera o resultado? Vai depender da pessoa, como ela aplica, onde que ela vai. Mas assim, se você presta um serviço, se você quer criar um produto, quer fazer alguma coisa para venda, etc., entenda que se você sabe o que todo mundo sabe, a chance de você fazer o que todo mundo está fazendo
é muito alta. Mas quando você tem um conhecimento já muito específico, ou um conhecimento que te agrega um diferencial, a chance de você aplicar e gerar um serviço ou um produto diferencial, ela é muito mais alta. Então, não é também... Assim, eu acredito muito na realização pessoal também do estudo, tá? Eu gosto. Eu vejo que pessoas não gostam e não tem problema com isso. Eu acho que existem características, como eu disse. Mas tem um ponto muito interessante aqui que às vezes eu quero... Eu me perdi aqui falando, mas é porque olha que gracinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ai, tem um caminho ruim de ver, mas eu não sei se vocês vão ver aqui, ó, o caminhozinho da formiguinha, a bichinha trabalhando, você aí vendo o vídeo, tá indo longe, viu? Mas olha que gracinha as bichinhas. Mas é isso, me perdi falando, olhando pra elas aqui. Mas Então, retomando. O que eu quero dizer? Não existe nenhum aprendizado inútil. Não existe. Mesmo que você não tenha aprendido a aplicar Bhaskara, eu também não, obviamente, o processo de aprendizado te ensinou alguma coisa. Mesmo que você não goste, né, do estudo ali, teoria, não sei o que lá, não tem problema. Se você souber aplicar e utilizar o que você sabe, já tá ótimo. Você não precisa devaneios e fazer pós-doc e não sei o que lá. Não que pós-doc seja um devaneio, mas tem que estar dedicado ali. E é claro, para as pessoas que gostam de estudar, e isso eu não tô falando só de titulação, porque mesmo as pessoas que alcançaram ali, conseguiram alinhar os astros e junto com seu esforço, criar uma história super legal, mesmo sem ter tido ali muita instrução, são pessoas que a partir do momento que tiveram as condições, passaram a estudar. E não porque elas são doutoras agora, mas elas estudaram aquilo que para elas era necessário para continuar crescendo. Então, uma pessoa que lê um livro específico sobre tal assunto, que vê um vídeo sobre tal assunto, compra lá um curso não sei do que, compra um negócio para poder se especializar, tenta ter um mentor. Eu sempre, eu falo, as pessoas que passaram na minha vida fizeram muita diferença. Então, ter um mentor para poder falar contigo de algum processo que ele já errou, para você não errar, etc. Então, o processo de aprendizado, ele é contínuo, ele é crescente. Independente de você estar buscando uma titulação com aquilo ou não, está vinculado a uma titulação ou não. A titulação, ela é uma base comprobatória de uma pesquisa, alguma coisa assim, mas o conhecimento, o estudo, ele está em diversas situações. Então, não se apegue também só à parte acadêmica, né, como uma parte de aprendizado. Então, e uma pessoa que ela para de aprender, ela para no tempo. Você sabe disso? Então você precisa estar constantemente estudando. E eu sempre falo para quem quer continuar ali, às vezes, eu não busco uma carreira acadêmica, não é muito a minha cara. Eu realmente gosto da parte do estudo para aplicar profissionalmente, né? Por isso eu tenho o escritório, eu utilizo conhecimentos nos projetos que eu faço e etc. O desenvolvimento intelectual, a capacidade de relacionamento, etc. Eu acho que são várias coisas que a academia me trouxe e que eu aplico no dia a dia na empresa. Então, eu trabalhei como gestora em outras empresas, etc. Já tive uma vivência corporativa que foi muito boa também, que eu trago. Então, tudo foram aprendizados. Mas para quem às vezes está querendo buscar ali um estudo acadêmico, uma profundidade acadêmica, etc., eu sempre comento. A jornada, ela não é ruim. Eu gosto muito desse núcleo acadêmico, porque diferente de ensino médio, até mesmo da graduação, que ela é muito generalista, independente da profissão que você escolhe, quando você vai se aprofundando nos estudos, você vai escolhendo o que você quer estudar. Então esse é um ponto que quem faz o processo acadêmico e vai afunilando,
você entende. Quando você vai escolher uma pós-graduação, quando você vai escolher uma especialização, você já escolhe na área que você quer aprender. Então é muito mais aplicado, é muito mais voltado para termos que você vai utilizar. Não é tão genérico igual Bhaskara, né, Pitágoras e não sei o que lá. Eu falo muito de matemática porque era uma das que eu mais gostava, assim, mais me envolvia. Mas você não tem tanto, né, essa parte do conhecimentos gerais, entendeu? Então, eu era muito difícil em química, apesar de hoje eu utilizar muito no dia a dia com materiais e compostos e não sei o que lá, é aplicado, entendeu? É um negócio que eu vejo acontecendo na pesquisa que eu escolhi. Então, também quando você vai afunilando e vai entrando mais na área que você tem interesse, você vai se desenvolvendo. Mas, por exemplo, eu faço meus estudos muito voltados para essa parte civil, né? Mas também tenho muito interesse na parte psicológica, do bem-estar, do meio ambiente, do ambiente que a gente vive, com base na minha história de superação e jornadas muito difíceis, e com base também na minha religião, uma alimentação saudável, uma alimentação regrada. Então, existem algumas coisas que eu fui vinculando ao meu crescimento pessoal com estudos adicionais para poder chegar na composição de conhecimento e que eu aplico na minha vida também, né? Como tornar um ambiente mais agradável, apoiar a minha recuperação mental, a saúde mental de pontos que eu vivi. Então, existem diversas coisas que a gente vai trabalhando e que não me geraram diplomas, né? Então, psicologia humana, o comportamento, a interação do ser humano com o ambiente que ele vive, etc. Então, são coisas que não me geram necessariamente um canudo, mas que vão sendo aplicadas no dia a dia da minha vida, obviamente, e agora nas coisas que eu vou passando para vocês aqui, no momento em que eu, já decidi deixar público algumas coisas que eu aprendi. Então, vou tentar dar um jeito de dar uma reduzida nos conteúdos, ser mais prática, né? Eu acho que a gente ainda está muito se conhecendo ainda, mas eu vou ser mais prática, prometo. Mas trabalhe a parte dos estudos para que você possa mudar a sua forma de enxergar, a sua forma de fazer perguntas, a sua forma de instigar mudanças no seu ambiente. Você não precisa depender de um canudo para isso. Basta você ir atrás de outras pessoas, bate um papo com pessoas que você sabe que estão à frente, pessoas que são melhores em certas coisas que você admira, e mude o seu ambiente. Isso vai fazer muita diferença, fez muita diferença para mim, não só na parte intelectual, mas na parte de ressignificar coisas e de entender propósitos de coisas que eu quero fazer na minha vida, tá? Então, espero que tenha sido de alguma forma engrandecedor para você também. Foi muito bom ter esse papo com vocês. Não esquece de deixar nos comentários o que vocês querem a mais de conteúdo. Posso entrar mais, é muito técnico, eu sei, a parte do meu doutorado, mas se vocês quiserem saber mais algum ponto e etc., nos próximos episódios eu vou voltar aqui um pouco mais com diquinhas mais práticas de dia a dia aí, de coisas que eu faço no meu ambiente. E é isso, um beijo pra vocês e não deixem de deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Beijo!